Eu não fui contratada por acaso, senhor. O que o senhor vai ver hoje vai mudar tudo o que pensa sobre mim. A mansão inteira parecia tremer quando a nova babá se ajoelhou diante das gêmeas. Elas gritavam, batiam, quebravam brinquedos. Nenhuma babá havia durado mais que uma semana. Mas Elisa, a mulher simples que chegara de ônibus com olhar cansado e uniforme gasto, parecia não ter medo. E ninguém imaginava que por trás daquele olhar doce existia uma mulher que escondia um segredo tão poderoso que colocaria todos, inclusive o milionário dono da casa, de joelhos. Antes de eu te contar essa história, me diz uma coisa. De onde você está assistindo a gente e que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde essas histórias de coragem e destino chegam. E aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todo dia tem história nova que vai mexer com o seu coração. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje vai te arrepiar dos pés à cabeça. O portão da mansão Monteiro se abriu devagar, rangendo como se também sentisse medo do que estava por vir. Uma mulher simples, de uniforme azul e olhos cansados, entrou empurrando uma mala pequena e gasta, como quem carrega o peso do próprio passado. O vento batia forte, levantando as folhas do jardim perfeitamente aparado, e o reflexo do sol fazia brilhar as janelas imensas da casa que mais parecia um palácio. Essa mulher era Elisa Rodrigues, a nova babá, contratada às pressas para cuidar das filhas gêmeas de 5 anos do milionário Ricardo Monteiro. Ninguém sabia muito sobre ela, apenas que tinha vindo de longe, que havia sofrido um acidente e perdido tudo. O que ninguém imaginava era que Elisa guardava um segredo tão grande que faria aquela casa perfeita desabar como um castelo de cartas. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo som dos saltos da madrasta Viviane, que desceu as escadas com um sorriso falso. "Então é você a nova babá?" perguntou com um olhar de quem mede o valor das pessoas pela roupa que elas vestem. Elisa apenas assentiu e respondeu com voz calma: "Sou eu, senhora. Prometo cuidar delas como se fossem minhas." Mas Viviane riu baixo, um riso frio. "Veremos quanto tempo dura isso." As gêmeas Laura e Lia não eram como outras crianças. Tinham olhares profundos, assustados e se comunicavam quase sem falar, como se compartilhassem segredos que o mundo não deveria ouvir. No primeiro jantar, recusaram a comida, empurraram o prato e ficaram encarando Elisa como se a estivessem testando. Viviane fingia paciência na frente do pai, mas bastava ele subir para o escritório que ela se transformava. Falava com as meninas de forma dura, cruel, e olhava para Elisa com desprezo. "Aqui, ninguém tem tempo para drama", dizia, sempre ajeitando o cabelo e checando o próprio reflexo nas taças de cristal. Elisa, mesmo desconfortável, mantinha o olhar sereno. "Eu entendo o que é perder alguém", sussurrou certa noite ao ver as meninas chorando sozinhas no quarto. Ela entendia, sim. 3 anos antes perdera o marido e a filha em um acidente que destruiu não só o carro, mas também sua alma. Desde então, vivia tentando sobreviver, pulando de casa em casa, de emprego em emprego, como quem tenta esquecer o impossível. Mas ali, algo nela mudaria para sempre. No dia seguinte, enquanto limpava o quarto das meninas, Elisa percebeu um detalhe que a fez estremecer. Havia marcas na parede, como riscos feitos por pequenas mãos, desenhando algo que parecia uma jaula. "O que é isso, meninas?" perguntou suavemente. Laura abaixou a cabeça e Lia respondeu num sussurro quase inaudível: "É a gaiola da mamãe." Elisa sentiu um arrepio subir pela espinha. "Que gaiola?" insistiu. As meninas se calaram. A porta se abriu e Viviane surgiu com um sorriso congelado. "Elisa, querida, não é hora de histórias infantis. Volte ao trabalho." E saiu, sem sequer olhar para as crianças. Naquela noite, Elisa não conseguiu dormir. Havia algo errado naquela casa. Algo que ia muito além do luto e do comportamento rebelde das meninas. Ela sentia no fundo da alma que aquelas crianças não eram agressivas por natureza.
Eram vítimas de algo que ninguém queria enxergar. Certa madrugada, o choro das gêmeas ecoou pelos corredores. Elisa levantou depressa e seguiu o som. As vozes vinham do jardim. Quando olhou pela janela, seu coração parou. Lá estavam elas, Laura e Lia, dentro de uma estrutura dourada, como uma gaiola enorme. Viviane as observava, sentada, tomando vinho, rindo baixinho. Elisa correu para o jardim, mas quando chegou perto, a madrasta fingiu espanto. Ah, elas quiseram brincar aí dentro. Não seja dramática. As meninas tremiam. Elisa abriu a porta da gaiola e as abraçou, chorando junto. O riso de Viviane cortou o ar. Está emocionada? Guarde suas lágrimas. Você vai precisar delas. Naquela noite, Elisa prometeu a si mesma que descobriria o que estava acontecendo, custasse o que custasse. Mal sabia ela que, ao tentar salvar aquelas meninas, acabaria abrindo a porta para o segredo mais obscuro da própria vida. Mas o que Elisa descobriria nos dias seguintes não apenas explicaria o comportamento das meninas, destruiria tudo o que ela acreditava ser verdade sobre si mesma. O amanhecer na mansão parecia tranquilo, mas Elisa já havia aprendido. Naquela casa, o silêncio sempre escondia algo. As gêmeas dormiam abraçadas, e ela observava as duas, tentando entender o que poderia causar tanto medo em meninas tão pequenas. O pai, Ricardo, saíra cedo para uma reunião, e Viviane se trancara no quarto, reclamando que precisava de paz. Elisa aproveitou para arrumar o jardim, o mesmo lugar onde havia encontrado as meninas presas na noite anterior. Ao varrer, viu marcas no chão, arranhões fundos no mármore, como se alguém tivesse tentado sair dali à força. O coração bateu forte. Mais tarde, ao guardar as roupas, encontrou debaixo da cama das meninas um pequeno caderno escondido. Estava sujo e com folhas arrancadas, mas uma frase ainda era legível. A mamãe dizia que a madrasta tinha olhos de cobra. Elisa sentiu um frio percorrer o corpo e fechou o caderno, decidida a não deixar ninguém saber que o encontrara. Algo naquela casa cheirava a perigo e ela sabia que a próxima descoberta poderia custar caro demais. Durante o almoço, Viviane demonstrava sua costumeira frieza. Elisa, não quero drama com as meninas. Elas precisam entender limites, disse, mexendo no vinho com um sorriso quase imperceptível. Elisa apenas respondeu com um "sim, senhora", tentando esconder o desconforto. As gêmeas, sentadas em silêncio, olhavam fixamente para o prato, sem tocar na comida. Ricardo chegou de repente, exausto, e Viviane correu para abraçá-lo, fingindo carinho. "Essas meninas ainda vão me deixar louca", reclamou, com um tom de falsa ternura. O milionário apenas suspirou. "Eu confio em você, Vivi." Elisa observava, com o olhar pesado de quem sabia que a confiança dele estava sendo traída embaixo do próprio teto. Naquela tarde, as meninas começaram a desenhar, e foi aí que Elisa viu algo que a deixou sem ar. No papel, as pequenas desenharam a si mesmas dentro de uma gaiola dourada, com uma mulher de vestido vermelho do lado de fora, rindo. "Quem é essa mulher?" perguntou Elisa. "É ela", responderam em coro. Naquela noite, Elisa acordou com um barulho. Era como o som de metal arranhando o chão. Seguiu o ruído até o corredor e viu uma sombra se movendo em direção ao jardim. Escondeu-se atrás da cortina e observou com o coração batendo na garganta. Viviane, vestida com um robe de seda vermelha, arrastava algo grande coberto por um lençol dourado. Quando ela tirou o pano, a cena fez Elisa cobrir a boca para não gritar. Era a gaiola, reluzente sob o luar. A madrasta a limpava, cantarolando uma melodia suave, como se fosse um ritual. Depois, olhou em volta e disse algo que fez o sangue de Elisa gelar. "Amanhã, elas vão aprender o que é obediência." Elisa recuou, pisando num pedaço de vidro. O som denunciou sua presença. Viviane virou-se devagar, os olhos faiscando, mas não viu ninguém. Elisa correu para o quarto e fingiu dormir.
As gêmeas acordaram assustadas. Ela vai fazer de novo? Perguntou uma delas. Elisa apenas as abraçou e respondeu baixinho. Não, não vai. No dia seguinte, o clima estava estranho. Viviane parecia calma demais, e isso era o mais assustador. Passava o tempo todo observando Elisa, como se quisesse provocá-la. Você está pálida, minha querida. Dormiu mal? Perguntou com um sorriso venenoso. Elisa respondeu apenas com um aceno. As gêmeas brincavam no tapete, mas Elisa percebia que elas não se afastavam nem por um segundo. O medo estava impregnado nelas. À tarde, Ricardo ligou dizendo que voltaria de viagem 2 dias depois. Foi quando Viviane soltou um comentário que soou como ameaça. Ótimo! Assim teremos bastante tempo para cuidar das pequenas do nosso jeito. Elisa sentiu o estômago revirar. Naquela noite, decidiu que não dormiria. Ficaria de olho em cada movimento, cada som, cada sombra. E quando o relógio marcou 3 da manhã, ela ouviu novamente os passos e o barulho do ferro arrastando pelo chão. Dessa vez, Elisa não fugiu. Pegou o celular, acendeu a câmera e se aproximou do jardim. Mas o que a babá gravou naquela noite era tão absurdo que ninguém acreditaria, até o próprio pai ouvir com os próprios ouvidos. Elisa caminhava pelo jardim com o coração prestes a sair pela boca. O frio da madrugada cortava o ar e cada passo soava como um trovão. A luz do celular tremia junto com suas mãos. De longe, ela viu a cena se repetir. A gaiola dourada estava lá, no mesmo lugar de sempre. Só que dessa vez, as meninas estavam dentro, encolhidas, chorando baixinho. Viviane, com o hobby vermelho aberto sobre a camisola, ria com um copo de vinho na mão. Vocês precisam aprender a se comportar, minhas queridinhas, dizia num tom doce e perverso. Elisa gravava escondida atrás da árvore, a respiração presa, o rosto banhado em lágrimas. O som da gravação captava tudo, as risadas, os soluços, a voz fria da mulher que parecia sentir prazer com o sofrimento alheio. Quando Viviane se virou para guardar a chave da gaiola, Elisa correu, libertou as meninas e as levou para dentro. Shhh, está tudo bem, dizia tremendo. Mas no fundo, sabia que nada estava bem. A partir dali, nada jamais seria igual. Na manhã seguinte, Viviane agia como se nada tivesse acontecido. Serviu café, sorriu para Ricardo e comentou casualmente. Querido, precisamos conversar sobre essa babá. Acho que ela está ficando confusa. O milionário mal levantou os olhos do jornal. Por quê? Ontem à noite jurei que vi ela andando pelo jardim, falando sozinha. Elisa ouviu tudo da cozinha, segurando o celular dentro do bolso do avental. Ela sabia que, se falasse sem provas, seria demitida. Então, esperou o momento certo. Quando Ricardo saiu para o escritório, ela correu até o quarto das meninas e mostrou a gravação. As pequenas se abraçaram, chorando. Você vai mostrar para ele? Perguntou Lia, soluçando. Vou, mas primeiro preciso de algo mais forte. Elisa já tinha aprendido. O poder não está na verdade. Está nas provas que ninguém pode negar. E naquele dia, enquanto limpava o escritório do patrão, encontrou o que faltava. Um pendrive, esquecido dentro da gaveta, com o nome Câmeras Externas. Ela conectou o pendrive no computador da cozinha, as mãos suando frio. Os arquivos mostravam as gravações das câmeras de segurança da mansão. Em uma delas, o jardim. A mesma noite, o mesmo horário. Lá estavam Viviane e as meninas, presas dentro da gaiola, chorando. Elisa cobriu a boca, assustada. Mas o que mais a surpreendeu foi o rosto de Viviane. Não era apenas crueldade, era prazer. Ela sorria, olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmada. E antes de sair do jardim, disse uma frase que Elisa nunca esqueceria. Ninguém nunca vai acreditar em uma mulher que carrega culpa no olhar. A babá entendeu o que aquilo significava. Viviane sabia sobre o acidente. Sabia que Elisa tinha um passado que podia ser usado contra ela.
Aquilo não era apenas uma humilhação, era uma armadilha cuidadosamente montada. Elisa copiou os vídeos, guardou o pendrive no bolso e decidiu que naquela noite contaria tudo ao pai das meninas, mesmo que perdesse o emprego. À noite, Ricardo chegou cansado, falando ao celular, distraído. Viviane o recebeu com beijos falsos e perfume demais. Elisa, com o coração acelerado, esperou o momento certo. Quando ele subiu para o escritório, ela respirou fundo, subiu atrás e bateu na porta. Senhor Ricardo, preciso lhe mostrar algo, disse com a voz embargada. Ele a olhou com desconfiança, mas aceitou o pendrive. Enquanto o vídeo rodava, o silêncio foi absoluto. O riso de Viviane enchia a sala, ecoando como um pesadelo. As lágrimas das meninas cintilavam sob a luz da lua. O rosto de Ricardo empalideceu. Ele pausou o vídeo e perguntou quase sem voz. Isso é real? É, senhor. Eu estava lá. Mas por quê? Por que ela faria isso? Elisa não respondeu. Apenas olhou para ele e disse: porque há segredos que o dinheiro não compra e verdades que o luxo não esconde. Mas o que Ricardo faria em seguida não apenas mudaria o destino daquela casa, como também revelaria quem Elisa realmente era. Ricardo passou a noite em claro, andando de um lado para o outro, sem saber se gritava ou desabava. As imagens da gravação giravam em sua cabeça como uma tempestade. A mulher que ele jurava amar, a que havia prometido cuidar das filhas, era um monstro dentro da própria casa. Quando amanheceu, chamou Elisa em seu escritório. Quero entender o que está acontecendo, disse, tentando controlar a voz trêmula. Ela, com o olhar firme e cansado, respondeu: a verdade, senhor Ricardo, é que as meninas nunca foram o problema. O silêncio tomou conta do ambiente. Lá fora, o som do vento batia nas janelas como um aviso. Elisa respirou fundo e contou sobre as noites de choro, as marcas no chão e as ameaças sussurradas. Mas quando mencionou a palavra gaiola, Ricardo interrompeu ofegante. Como você sabe desse termo? A babá hesitou. Porque foi o mesmo nome que ouvi no dia do meu acidente. Ricardo a encarou, confuso. Seu acidente? E foi aí que o passado, até então adormecido, começou a despertar. Elisa abaixou os olhos, como quem tenta segurar uma lembrança dolorosa. Contou que há 3 anos havia perdido o marido e a filha em um acidente de carro, numa estrada deserta. Disse que acordou em meio a ferragens e nunca entendeu o que realmente aconteceu. A polícia disse que foi falha nos freios, mas eu juro, eu vi um outro carro na pista vindo na contramão. Ricardo gelou. Aquela data, aquele local, aquele horário, eram os mesmos do acidente que havia tirado a vida de sua esposa. Levantou-se, pálido. Não pode ser, murmurou. Elisa percebeu o impacto, mas continuou. Desde então, recebo mensagens anônimas me acusando de ter provocado o acidente. Disseram que uma mulher de vestido vermelho me viu fugir. O empresário levou as mãos à cabeça. Vestido vermelho, repetiu em choque. O mesmo detalhe que sua esposa descrevera em uma carta que ele nunca teve coragem de ler completamente. Uma carta que ainda estava guardada no quarto dela. O destino estava prestes a conectar as duas tragédias de forma cruel e inesperada. Guiado por uma mistura de raiva e desespero, Ricardo foi até o quarto, onde mantinha tudo como a esposa deixara. O cheiro de perfume antigo ainda pairava no ar. Elisa o seguiu hesitante. Ele retirou o quadro da parede, um retrato da falecida, e atrás dele encontrou um cofre. Com mãos trêmulas, digitou a senha e, ao abri-lo, encontrou uma carta amarelada e um pendrive. A carta estava endereçada a ele. Ricardo, se você está lendo isto, é porque algo deu errado. A mulher que diz ser minha amiga não é quem parece. Se algo acontecer comigo, procure uma mulher chamada Elisa Rodrigues. Ela não sabe, mas é a única testemunha viva do que realmente houve naquela noite. O ar saiu do peito dele. Elisa ficou sem chão. Era o seu nome ali, a sua caligrafia desconhecida, o seu destino escrito por outra pessoa.
Ricardo olhou para ela, e por um instante, os dois entenderam que estavam ligados há muito mais tempo do que imaginavam, unidos por uma tragédia que alguém havia planejado friamente. As peças começaram a se encaixar com uma clareza assustadora. Viviane fora amiga da esposa de Ricardo, a mesma que morreu no acidente. Foi ela quem organizou a viagem, quem insistiu para que o carro fosse levado para a revisão, e quem apareceu dias depois com lágrimas falsas e o discurso de apoio. Elisa percebeu que o destino a havia conduzido até aquela casa por um motivo. Eu fui a isca, Sr. Ricardo. Fui colocada lá para morrer também, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele balançou a cabeça incrédulo. Isso significa que Viviane... Sim, interrompeu Elisa. Ela matou sua esposa e tentou matar a minha família junto. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ricardo olhou pela janela e viu, lá embaixo, Viviane brincando de cortar flores no jardim, como se nada estivesse acontecendo. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Fingiria não saber de nada, mas voltaria antes do previsto para pegar Viviane em flagrante. Mas quando o milionário voltou mais cedo, o que viu no jardim superou qualquer pesadelo, e dessa vez, a verdade seria vista com os próprios olhos. Ricardo saiu de casa naquela manhã, fingindo que iria viajar. Deixou a mala no carro, ligou o motor, mas estacionou algumas ruas adiante. Esperou o portão fechar, desligou o carro e voltou a pé pelo caminho lateral do jardim, o mesmo por onde as babás costumavam fugir chorando. O sol já nascia dourado, refletindo nos vidros da mansão, e cada passo dele parecia pesar uma tonelada. O coração batia forte. Do lado de dentro, ninguém imaginava que o dono da casa observava tudo pelas frestas da janela do escritório. Viviane descia as escadas cantarolando, de vestido vermelho e sorriso de quem se sente invencível. "Meninas, venham cá, temos um joguinho para brincar", gritou com uma voz doce e mentirosa. Elisa, desconfiada, olhou para o relógio. Ainda era cedo demais para qualquer brincadeira. Quando percebeu o olhar da madrasta, o instinto a fez correr até o quarto das meninas. O que ela viu a fez perder o fôlego. A mulher segurava a chave da gaiola dourada e arrastava as pequenas pelo braço, enquanto fingia que era tudo uma brincadeira. "Pare com isso, dona Viviane. Elas estão com medo", gritou Elisa avançando. A madrasta riu alto, um riso que ecoou por toda a casa. "Medo? Elas precisam aprender o que é obediência", respondeu, empurrando as meninas para dentro da gaiola. Elisa correu, tentou impedir, mas foi empurrada junto. A porta se fechou atrás delas com um estalo que pareceu uma sentença. Viviane segurava a chave, balançando como um troféu. "Agora vão ficar aí até entenderem o lugar de vocês." As meninas choravam, agarradas à babá, enquanto o sol iluminava as barras douradas, transformando o castigo em espetáculo. Lá de fora, Viviane gargalhava, jogando água de um balde contra a gaiola, como se divertisse com o sofrimento delas. Elisa gritava, pedindo ajuda, mas sabia que ninguém ouviria. Foi então que, de repente, o portão da mansão se abriu com força. O som fez Viviane virar-se rapidamente. Ricardo estava ali, parado, olhando a cena com os olhos arregalados e as mãos na cabeça, sem acreditar no que via. O tempo pareceu parar. Viviane tentou disfarçar, soltando o balde e dizendo: "Querido, elas estavam só brincando." Mas a voz dela tremia e o sorriso desapareceu ao ver o celular nas mãos do marido. Você estava filmando?" perguntou, gaguejando. Ricardo não respondeu. Apenas mostrou a tela. As imagens falavam por si. Lá estava ela, rindo enquanto as crianças choravam, prendendo a babá dentro da gaiola. O rosto de Viviane ficou pálido. "Você não entende. Essa mulher está me manipulando. Ela sempre quis destruir a nossa família", gritou, apontando para Elisa, que ainda tentava acalmar as meninas dentro da gaiola. Ricardo se aproximou, o olhar duro e frio como nunca antes. "Família", disse em tom baixo. "Família é o que você nunca teve, Viviane. E o que tentou destruir nas minhas filhas."
Ele abriu a gaiola com as próprias mãos, ajudou Elisa a sair e abraçou as meninas que choravam compulsivamente. Elisa caiu de joelhos, exausta, o rosto molhado de lágrimas, sem entender como ainda estava viva. Viviane recuou alguns passos, descontrolada. Você não sabe o que está fazendo, Ricardo. Essa mulher, ela é uma assassina, gritou, tentando inverter a culpa. Mas o empresário tirou algo do bolso e lançou sobre a mesa o pendrive e a carta da esposa falecida. A verdadeira assassina é você, a mulher que matou a mãe das minhas filhas e tentou matar a dela também. O grito de Viviane ecoou como uma fera encurralada. Ela tentou correr, mas os seguranças da casa já estavam na porta, chamados por Ricardo. Enquanto era levada, ainda olhou para Elisa com ódio. Você destruiu tudo. Não, respondeu a babá, com a voz firme e o olhar decidido. Eu apenas devolvi o que é de cada um, a verdade. As meninas correram e abraçaram Elisa com força, chorando. Ricardo, ainda em choque, olhou para aquela mulher simples e percebeu que devia a ela muito mais do que um pedido de desculpas. Mas o que ninguém imaginava era que entre lágrimas e abraços ainda havia uma revelação final, uma que mudaria o futuro de todos para sempre. A polícia chegou minutos depois, e o barulho das sirenes quebrou o silêncio da mansão. Viviane foi levada ainda gritando, tentando convencer os oficiais de que tudo não passava de um mal-entendido. Mas as gravações, as cartas e os depoimentos das meninas bastaram para desmontar a farsa. Ricardo permaneceu em pé, imóvel, olhando para o jardim. O mesmo onde, pouco tempo antes, suas filhas haviam sido presas como animais. A gaiola ainda estava ali, aberta, iluminada pelo sol da manhã como um símbolo de libertação. Elisa, exausta, sentou-se ao lado das meninas, segurando as mãos pequenas e trêmulas delas. Acabou, minhas amoras, acabou, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O vento soprou leve, levantando o cabelo dela, e por um instante tudo pareceu em paz. Mas Ricardo, ainda abalado, sabia que havia perguntas sem respostas. E quando olhou para Elisa, viu algo diferente em seu olhar. Uma dor antiga, um mistério que o tempo ainda não havia revelado. Elisa, o que mais você está escondendo? Perguntou com voz baixa. Elisa respirou fundo, o coração acelerado, e finalmente decidiu contar o que nunca tivera coragem. A mulher do seu acidente, Ricardo, a sua esposa. Eu a vi antes de morrer. Ele arregalou os olhos. O quê? Eu estava na estrada naquela noite. O carro dela bateu no meu. Eu desci, tentei ajudar, mas um outro veículo apareceu. Era Viviane dirigindo. Ela saiu gritando, dizendo que ia buscar socorro. Mas quando voltei para o carro, o freio do meu também havia sido cortado. Fui a única a sobreviver. Ricardo levou as mãos ao rosto, sem acreditar. Então ela planejou tudo, murmurou. Sim, respondeu Elisa. E para se livrar de mim, espalhou que eu era culpada. Foi por isso que perdi tudo, o emprego, a casa, a dignidade. O empresário se aproximou e segurou as mãos dela com força. Você não perdeu tudo, Elisa. Você salvou o que o dinheiro não pode comprar. Umas meninas se aproximaram e se enroscaram no colo dela, como se encontrassem finalmente o lar que nunca tiveram. Os dias seguintes foram de reconstrução. A mansão, antes sombria e silenciosa, começou a ganhar sons de riso e cheiros de bolo saindo da cozinha. Elisa não era mais a babá, agora era parte da família. Ricardo contratou advogados, limpou o nome dela e fez questão de anunciar publicamente que a mulher que todos julgavam simples e sem valor havia sido a verdadeira heroína por trás da tragédia. Sem ela, minhas filhas não estariam vivas, dizia nas entrevistas. As meninas voltaram a sorrir e cada desenho que faziam agora tinha flores, sol e mãos dadas. Elisa, por sua vez, reencontrou algo que achava perdido para sempre: a fé no amanhã. Certa tarde, Ricardo a chamou no escritório e entregou um envelope. Dentro havia uma carta, a última da esposa. Se algum dia você encontrar Elisa, diga a ela que o perdão liberta.
As lágrimas escorreram sem que nenhum dos dois conseguisse dizer palavra. Às vezes, o destino não erra o caminho, apenas demora para chegar. Meses depois, a gaiola foi retirada do jardim. No lugar, Elisa plantou uma árvore com as meninas. Para lembrar que o medo pode florescer em coragem, disse, sorrindo. Ricardo as observava de longe, com um misto de admiração e gratidão. A mulher que entrou na casa como uma simples babá, agora era o coração daquela família. Você não salvou só as minhas filhas, Elisa. Você salvou a mim também, disse ele, com a voz embargada. Ela respondeu com humildade. Eu só fiz o que gostaria que tivessem feito por mim. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, e a imagem das três sob a árvore parecia uma pintura viva de recomeço. O passado, enfim, havia sido enterrado. A dor transformada em força, e a mulher improvável que chegou com as mãos vazias saía dali com algo que nenhum dinheiro compra: amor, respeito e um novo destino. E você, o que teria feito no lugar da babá? Acredita que o destino é capaz de cruzar duas tragédias para escrever um milagre? Me conta aqui nos comentários. Eu leio cada um com muito carinho. E se essa história te emocionou, deixa o like para fortalecer. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal para não perder as próximas. Porque aqui, cada história é uma prova de que o impossível, às vezes, só precisa de coragem para acontecer.